Muito bem. Ela estava aqui dizendo a respeito da a purificação, nem sempre os impulsos, porque nós somos movidos muito por instintos, né? E eles às vezes são inibidos ou são reprimidos, né? Ela diz assim: esta repressão produziu uma imperfeita e parcial transmutação, visto que os instintos nem sempre se nos apresentam sob seu verdadeiro aspecto, e sim sob a forma de outras tendências ou características. O instinto de autoafirmação, por exemplo, frequentemente se apresenta como orgulho, ambição. Ela está traduzindo para nós aspectos que nós ignoramos. Veja bem, quando que nós poderíamos saber que o instinto de autoafirmação, né, está camuflado no orgulho, na ambição, no desejo de emergir, e não como agressividade, violência, ira. Isso significa que foi transmutado nos defeitos mentais que lhe correspondem. Olha que importância, né? Todavia, isto nem sempre acontece, nem mesmo para a totalidade das energias instintivas. Há sempre em nós uma parte delas que permanece no estado natural. E ainda que disso não tenhamos consciência, podemos descobrir sua presença por meio da análise e da observação. Olha o quanto nós necessitamos de trabalhar o nosso autoconhecimento. Entre as várias, continua ela, entre os vários métodos de purificação das energias instintivas, recordemos: transformação, sublimação, outro. Muito bem. A transformação é o processo pelo qual uma energia pode ser transformada em outra. O próprio termo está dizendo, fica relativamente claro, né? Do mesmo plano, mas de caráter útil e proveitoso. Vejamos que tal processo ocorre continuamente no campo da física. A exemplo do calor, que se transforma em eletricidade, e vice-versa. Ou a eletricidade que transforma-se em movimento, transmutando, forma de transmutação. O mesmo sucede no campo das energias psíquicas. Uma energia instintiva pode transformar-se em outro impulso físico mais diverso quanto ao seu caráter. Tomemos como exemplo o impulso da combatividade, que pode ser transformado em impulso agonístico no esporte, nos jogos, etc. Então, o indivíduo tem um impulso de combatividade, então ele transmuta para o esporte, né? Instinto sexual, que é um claro impulso à procriação, pode servir para todas as atividades de caráter plasmático, construtivo, manual, por exemplo, carpintaria ou arte do pedreiro. Veja bem, ela está pegando aqui o instinto do sexo para que não seja um elemento destrutivo, você transmuta, porque o sexo é uma energia construtiva. Então, vamos mexer com carpintaria, vamos mexer com ou pedreiro, né? Além de gastar energia, transmuta, faz algo nobre, né?
A ira pode utilmente desafogar-se em todos os trabalhos que exigem esforço, cansaço, movimento físico violento, como por exemplo, cavar a terra, bater qualquer coisa, cortar lenha, entalhar, etc. Veja o jogo da transmutação. Quem sabe quantas vezes eu próprio experimentei pessoalmente a verdade desta lei? Ela está dizendo. Quem sabe quantas vezes eu própria experimentei pessoalmente a verdade dessa lei? Ela está tendo a humildade de se posicionar. Aqui ela acabou falando da transformação, agora vai falar da sublimação. Porém, é a transmutação de uma energia inferior em outra superior, sublimando, sublimação. Todavia, deste processo podemos encontrar analogias no campo da química e da física. A sublimação química consiste na passagem de um corpo sólido ao estado gasoso, sublimando, e na sua subsequente cristalização. Olha que graça! A lei da sublimação é observada também na psicanálise. A libido original pode transformar-se no inconsciente num interesse voltado para objetivos de valor social elevado. Isto acontece através de mecanismos em parte ainda obscuros. Assim escreve Edward Weiss em seu livro Elementos de Psicanálise. E ainda é desde já fato de domínio universal que a energia dos instintos, diz neste livro, né? Instintos eróticos e agressivos pode, até certo ponto, e em determinadas condições, encontrar desafogo em atos, ocupações e práticas não sexuais e não destrutivas. Olha que coisa interessante, né? Há, todavia, uma diferença fundamental entre as explicações psicanalíticas e as espiritualistas, visto que as primeiras, as psicanalíticas, colocam a base e a origem de tudo nos instintos e a segunda no espírito. São totalmente diferentes. A psicanalítica coloca nos instintos, a espiritualista coloca no espírito. Efetivamente, como poderia a energia instintiva transmudar-se em sentimentos, atividade, impulsos superiores, se não fosse o poderoso imã do espírito que do alto atrai para objetivos e planos elevados? O fato de poderem os instintos dar lugar a obras sublimes, impulsos altruístas e sentimentos de caráter místico ou religioso, bem como a criações artísticas, não é talvez a prova que neles há qualquer coisa divino? Olha que coisa maravilhosa, né? A psicologia espiritual, de fato, afirma que os três instintos principais nada mais são que projeções do plano físico dos três grandes impulsos divinos da vontade, divinos do amor e divinos da inteligência criativa. A vontade torna-se, no plano físico, instinto de autoafirmação. O amor espiritual torna-se instinto gregário. Atividade inteligente ou criativa torna-se instinto de procriação. Eis porque pode ocorrer sublimação, sendo esta, na realidade, um retorno à verdadeira essência, ao verdadeiro fim
para o qual foram dadas ao homem energias instintivas. Foi dada ao homem energias instintivas para a iluminação. Esta tarefa de purificação e refinamento torna-se menos árdua e menos difícil depois que ficamos sabendo disso. Vejamos agora como podemos efetuar praticamente a sublimação de nós mesmos. Vejamos agora como podemos efetuar praticamente a sublimação de nós mesmos. Olha, ela é audaciosa. Esta criatura é audaciosa, inteligentíssima, uma criatura que merece toda o nosso reconhecimento e a nossa alegria de podermos estar estudando com esta criatura, né? E tudo está encaixando para podermos compreender que a doutrina caminha lado a lado com a ciência, com a filosofia e com a religião, é claro, né? Ela está lado a lado, sem nenhuma dúvida disso, não é? Muito bem, nós vamos voltar.